Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula de Física Computacional. Semana passada nós tivemos 3 aulas, essa semana, segunda-feira, tivemos a finalização aí da análise do lançamento de projetos com resistência do ar, né, utilizando o termo linear e o termo quadrático. Na aula de hoje, nós vamos mudar de assunto, né, apesar que a gente vai continuar no máximo fazendo as nossas simulações. Na aula de hoje, nós vamos analisar o movimento de uma carga elétrica e um campo elétrico. Depois a gente vai analisar o movimento da carga elétrica no campo magnético e, por último, o movimento de uma carga elétrica, num caso mais geral, que é o movimento dela em um campo eletromagnético. Tudo bem? Então, uma rápida revisão aqui. O que é a força elétrica? Você tem uma carga positiva, certo? Essa carga positiva, né, a gente vai ter informação dela em torno, que é o campo elétrico. Então a gente sabe que o campo elétrico diverge da carga positiva e converge na carga negativa. Então aqui eu estou desenhando as linhas de campo elétrico. Quando eu tenho uma carga, muitas vezes a gente chama de carga de prova, né, uma carga Qzinho, sobre um campo elétrico, vai surgir sobre ela, né, o que a gente chama de força elétrica. No caso aqui, a força elétrica para a carga positiva sempre será na mesma direção das linhas de campo elétrico. Ou, né, se pensar de outra maneira, que eu tenho carga elétrica no centro aqui positiva, a carga de prova é positiva, então a gente vai ter uma repulsão entre as cargas. Então essa é né, a forma da gente pensar entre uma carga elétrica, né, em torno dela a gente tem um campo elétrico, conhecendo as linhas de campo elétrico, a gente tem informação sobre o vetor campo elétrico, e dependendo da carga, da carga de prova, se ela for positiva ou negativa, essa força será ou na mesma direção das linhas de campo ou na direção contrária. Aqui é só mais um outro exemplo. Né? A gente pode ter um campo elétrico sendo gerado por duas placas. Geralmente quando a gente trabalha com capacitores, a gente usa esse exemplo. Então uma das placas está carregada com cargas positivas e a outra placa com carga negativa. O que acontece neste caso? Entre as placas, né, nós vamos ter um campo elétrico. Se a gente colocar uma carga positiva no interior desse campo elétrico, a força, veja aqui ó, os vetores, né, a força será na mesma direção do campo elétrico. Se eu tiver uma carga negativa, a força será contrária à força do campo elétrico, quer dizer, ao vetor do campo elétrico. Então, é só para relembrar esse ponto aí que vocês provavelmente aprenderam em Física 3. Muitas vezes a gente tem só as linhas de campo como informação, só a linha do campo elétrico. Aí quando a gente o vetor campo elétrico ele sempre será tangente a essas linhas de campo. Então ele sempre será tangente. Então eu posso ter eu não preciso ter informação de qual carga está gerando o campo elétrico. Basta conhecer as linhas de campo elétrico para saber para que lado que vai ser a força de uma carga de prova inserida nesse campo elétrico. Aí depende também se ela é positiva ou negativa. Bom, aqui é um outro caso, né? O que acontece se eu fazer o lançamento de uma carga no interior de um campo elétrico? Vamos supor que tem um campo elétrico aqui que esteja direcionado né, na direção do vetor Z, vertical, e eu lanço uma carga elétrica da esquerda para a direita, uma carga elétrica positiva da esquerda para a direita com uma certa velocidade. Então o que vai acontecer? Ela vai né, sofrer uma força, essa força será sempre no sentido do campo elétrico, ó, e essa força vai mudar a direção da trajetória né, dessa partícula, que ela seria horizontalmente para a direita, né, ela vai passar aqui, ó, fazer uma curva na sua trajetória. Geralmente, pessoal, o campo elétrico ele é muitas vezes maior do que a força gravitacional. Né? Então, isso aqui é o princípio, né, se for para dar exemplos de aplicações, né, essa figura me lembra muito o caso das impressoras, né, dos tubos de raios catódicos. Né? Claro que essa questão da deflexão da trajetória, aí, em alguns momentos ela é feita com o campo elétrico, em outros com o campo magnético. Né? Os aceleradores de partículas também. Então tem várias aplicações deste campo. Bom, como é que a gente define, então, conhecendo o campo elétrico,
como é que a gente define a força elétrica? Ela é bem simples, né? O vetor força elétrica é igual ao produto da carga elétrica de prova vezes o campo elétrico, né? O vetor campo elétrico naquela posição. Bom, se a gente tem a força, né, se a gente não considerar a ação da gravidade, nós podemos escrever a segunda lei de Newton. Como é que ficaria a segunda lei de Newton nesse caso aqui? Massa vezes aceleração igual às forças resultantes. Se eu tiver somente a força elétrica, né, a força do campo elétrico, atuando na minha massa, né, minha carga de prova, a equação da segunda lei de Newton vai ficar massa vezes aceleração igual a carga vezes o campo elétrico. Se eu pegar o m que está aqui, né, dividir ambos os lados da igualdade por m, o m passa a ficar aqui embaixo, e nós temos aqui, né, uma forma de escrita para a segunda lei de Newton, que é com relação à aceleração, né? Então, o que é esse z dois pontos aqui? Como a força ela está na vertical, então eu considero apenas o fator de aceleração na vertical. Então, o z dois pontos é a derivada segunda da posição em z em relação ao tempo. E como é que a gente resolve essa equação diferencial aqui? Essa aqui é uma equação diferencial bem simples. Para resolver manualmente, né, a gente pode fazer isso por integração. Basta integrar duas vezes. Deixa eu só ver aqui. Basta integrar duas vezes, né, ambos os lados da equação. Na primeira vez vai surgir um t, na segunda vez vai surgir um t ao quadrado. Certo? Por quê? Porque aqui a gente está falando de uma aceleração variável ou constante? Uma aceleração constante. Então tem o mesmo formato matemático da cinemática do movimento retilíneo uniformemente variado, né, quando a aceleração é constante. Então, quando tem uma aceleração constante, a equação, depois que a gente resolve a equação diferencial ou integra duas vezes, a equação para a posição vai ter esse formato que bem parecido com o que nós trabalhamos na semana passada, porque também é uma equação de segundo grau, né, que tem uma dependência com t e uma dependência com t ao quadrado. Então veja que não é uma equação tão diferente, né, da que nós analisamos semana passada. No máximo, eu posso resolver isso entrando com, né, alguns valores para atender às condições iniciais. Por exemplo, a posição para tempo igual a zero. Eu posso chamar de z0. A derivada primeira, quem é a derivada primeira da posição? A velocidade. Então, a velocidade para tempo zero, vou chamar de velocidade z0, certo? Então, porque ela pode ser lançada, então eu deixo aberto por enquanto, tanto a posição inicial quanto a velocidade inicial. Depois que eu defino, né, nessas duas funções, z de t e derivada z de t, para t igual a zero, as condições iniciais, eu posso pedir, né, para o máxima resolver essa equação utilizando, por exemplo, acho que é o comando mais básico para isso, que é o desolve, que resolve equações diferenciais ordinárias. Então eu escrevo essa equação aqui, ó, a segunda lei de Newton. Eu vou escrevê-la aqui dentro. Veja que a igualdade, né, então ela termina ali no e. E digo para qual variável eu quero que ela resolva. Veja que eu entrei aqui com uma derivada de segunda ordem, por isso que tem esse 2. Então a derivada de z, a variável é t, e, né, de ordem 2. Então a derivada segunda. E eu quero que resolva para z de t. E aí ele já dá a resposta, né, considerando as condições iniciais, que vai ser z de t igual a z0, t vezes z0, todo esse termo aqui, ó, eq sobre m, t ao quadrado sobre 2. Veja que o eq sobre m lembra uma coisa que a gente é muito familiar na cinemática, né? Aqui a gente tem o g da aceleração. Aqui a gente também tem uma grandeza, né, que está associada à aceleração do movimento, tanto que está aqui, ó, né? Só que a aceleração na direção da componente z. Tudo bem? Bom, uma coisa que é importante, gente, é nunca misturar, se a gente está trabalhando com campo elétrico ou campo magnético. Isso é bem importante, né, a gente nunca confundir essas duas coisas. Então, por exemplo, assim, quando a gente fala de campo elétrico,
né, a gente pode falar, né, que a gente tem uma região de carga positiva, uma região de carga negativa, as linhas de campo, né, elas divergem do positivo e convergem no negativo, ou saem do positivo e vão para o negativo, e a gente fala só aqui né, nesses termos. A gente pode até falar polo positivo, polo negativo, ou né, de polos elétricos. E a força, ela sempre será na direção das linhas. Então, se as linhas aqui estão das cargas positiva para negativa, veja que a força ó, ela é na mesma direção e sentido se a carga for positiva. Então, vai fazer uma curva né, na trajetória, essa carga aqui, né, a tendência dela é acertar a placa lá. Ó. Então, vai acertar a placa. Outra coisa é nós falarmos de campo magnético. No campo magnético, eu não falo de... Né, a gente não tem monopolo magnético, então eu não posso falar, por exemplo, assim, a gente tem uma região positiva de campo magnético ou negativa. Aí eu estou misturando as coisas. Então a gente tem que deixar bem dividida né, esses dois conceitos. Quando a gente fala de campo magnético, a gente fala de polo norte e polo sul. E as linhas de campo magnético saem do polo norte e vão até o polo sul, certo? Mas o que acontece agora quando eu tenho uma carga né, passando por linhas de campo magnético? A direção da força ela não é na mesma direção que as linhas de campo magnético. Elas vão ser transversais. Então, por exemplo, que se a linha está da esquerda para a direita, né, nesse caso, da esquerda né, do polo norte para o polo sul, a força ela será para cima. Porém, ao ter uma força orientada para cima nesse movimento, ele vai começar a fazer uma trajetória curvilínea. E essa força ela vai mudando de direção à medida que essa trajetória vai mudando também. Então aqui vale muito né, o que a gente aprende né, na Física 3. Alguns aprendem como regra da mão esquerda, outros fazem uma versão lá que dá um tapa com a mão direita, mas é o produto vetorial. Né? Onde, por exemplo, se a gente tem, para representar vetores, né, entrando, a gente representa com uma bolinha, né, um círculo em volta, e vetor saindo do plano, né, quer dizer, vetor saindo é a pontinha e vetor entrando é esse xzinho. Então aqui na parte inferior, não sei se dá para olhar direito, a gente tem um campo entrando né, nessa região aqui. Aí eu jogo uma carga, certo? E vou usar a regra da mão esquerda para saber como que vai ser a disposição dessa carga aqui. E vai depender também se ela é positiva ou negativa. Aqui, olha, eu tenho um campo saindo dessa região. Então, se ele está saindo, eu vou usar a regra da mão direita, né? É difícil ensinar agora aqui remotamente, mas é bom olhar sempre numa figura aqui, ó. Se a carga está vindo da esquerda para a direita, a velocidade é o dedo indicador, quer dizer, o dedo do meio. O indicador aponta para o lado do campo e a força aqui vai ser para cima. É claro que né, vocês já aprenderam isso em Física 3. Olha, aqui eu tenho outros exemplos. Dependendo da situação, né, se eu tiver um campo magnético suficiente e dependendo da velocidade da carga elétrica, ela pode entrar em um movimento circular, né, geralmente um movimento circular uniforme, que é esse caso aqui. Eu tenho uma carga positiva, certo? Um campo magnético, aqui ele está entrando no plano, e a velocidade é para cima, deixa eu só analisar aqui, a carga positiva, vai fazer assim, velocidade para cima, campo magnético entrando, a força vai ser, nesse caso aqui, para a esquerda, e ela vai invertendo conforme ele vai se mantendo nesse campo magnético, e pode começar um movimento aqui né, circular, né, em torno de um ponto central. Aqui é só um outro exemplo, e dessa maneira, gente, nós temos a força de Lorentz, né, onde ela pode mais comum encontrá-la escrita dessa maneira aqui, ó, onde a força é o produto vetorial da velocidade com o vetor campo magnético, vezes, né, vezes o valor da carga elétrica. Então, quanto maior a velocidade, maior essa força. Quanto maior a carga também, quanto maior o campo magnético. Porém, a direção depende do conhecimento dos dois vetores. Eu também posso escrever essa mesma equação, certo? Né, em relação à velocidade angular. Né, deixa eu ver aqui, tá uma...
Ah, tá, aqui ele está fazendo uma relação com a física clássica, né? Então ele colocou aqui massa vezes aceleração, massa, e aqui é massa vezes velocidade angular vezes velocidade vetorial. Mas o mais comum é essa primeira forma aqui que a gente vai usar daqui para frente. Então tá aqui, ó. Então, se nós pegarmos a força magnética e juntarmos com a força elétrica, a gente vai ter a equação para a força de uma carga que esteja ao mesmo tempo em um campo elétrico e um campo magnético. Então a gente soma as duas forças. E agora, como é que a gente trabalha com isso? Primeiro, nas aulas anteriores nós vimos que no máxima, para trabalhar com vetores, a gente escreve eles em lista. E dá para trabalhar tranquilamente. Só que o produto vetorial, para ser realizado no máximo, a gente precisa carregar uma biblioteca que permite trabalhar com operações com vetores. E o nome dessa biblioteca é vect. Então a gente carrega a biblioteca vect, certo? Aí, para fazer o produto vetorial, basta escrever as duas listas com os itens dentro, as componentes x, y e z dos vetores, e usa a acentuação de til para representar o produto vetorial. Aqui o produto vetorial nós estamos guardando na variável cross. Então, quem é esse caso aqui? Um vetor com as velocidades em x, y, z e um campo magnético com módulo B na direção do vetor z, vertical para cima. E o campo magnético nulo em x e nulo em y, certo? Quando a gente faz um produto vetorial e manda ele coloca aqui o símbolo para ele fazer o produto vetorial, ele não vai realizar, ele vai sempre deixar indicado a situação aqui. Posteriormente, se a gente usar o comando express para a variável que guarda esse resultado, aí ele entrega o cálculo. Então o que a gente vai ter em cálculo? Veja bem, quando a gente tem um campo magnético orientado verticalmente e uma partícula é lançada nesse campo magnético, as forças nunca serão na direção do campo magnético, elas sempre serão transversais, ou seja, a força sempre existirá no plano XY, mas não existirá no plano Z, já que eu tenho o campo magnético apenas em Z. Então é por isso que ele deu aqui um valor, o valor do resultado desse produto vetorial aqui, ele vai ter uma componente em X, uma componente em Y e zero em Z, certo? Então quando a gente pré-determina esses valores, quer dizer assim, que a velocidade em Z não interfere, certo? Veja que depois que eu faço o produto vetorial aqui, a velocidade em Z não interfere no valor da força. Por que não? Porque se eu tiver um campo magnético orientado verticalmente para cima e jogar uma carga elétrica positiva também para cima, na mesma, vamos supor que eu tenho aqui o polo norte embaixo e o polo sul. Aí as linhas de campo magnético são orientadas verticalmente para cima. Se eu tenho uma carga elétrica aqui positiva, e eu usar a regra do produto vetorial aí, a gente vai ver que a força é nula, é zero. Então é por isso que a velocidade em z, quando o campo é vertical para cima, resulta numa componente nula em z, certo? Agora, tudo muda, certo? Se nós lançarmos a carga de forma transversal às linhas de campo. Aí ele passa a ter, nesse caso aqui, a velocidade está para a direita, se a carga for positiva, o campo está para cima, aqui eu teria uma força saindo da tela, vindo para a nossa direção. Bom, agora como é que a gente escreve uma equação diferencial considerando tanto o campo elétrico como o campo magnético? Então está aqui, ó. Eu tenho a equação, certo, da força, e o que falta isso aqui para virar a segunda lei de Newton? Igualar a massa vezes a aceleração, certo? Então eu igualo a massa vezes a aceleração em cada componente, e aí eu faço uma pequena modificação, que é dividir tudo por m, e aqui eu tenho a segunda lei de Newton escrita para os eixos x, y e z, onde x dois pontos é aceleração em x, y dois pontos aceleração em y, e z dois pontos aceleração em z. O m eu dividi ambos os lados da igualdade por m, então por isso que aqui surgiu um q sobre m. Veja que
né, tanto a força elétrica quanto a força magnética tem um Q de carga aqui na frente. Então eu posso tirar a evidência, faço o M dividindo, então todos os termos vão ficar com esse QM aqui. Ó. E aí, nós tínhamos lá o resultado, né, do produto vetorial. O campo elétrico, né, ele sempre vai ser o valor que eu tenho em x, o valor que eu tenho em y, para y, e o valor que eu tenho em z. Se eu considerar um campo elétrico, né, genérico aí. Porém, o campo, nós estamos definindo ele que ele é o campo magnético apenas em z. E quando eu faço isso, na hora que eu resolvo esse produto vetorial aqui, ele dá lá as componentes x, y, z. Só que ele tem um componente em x, tem uma componente em y, e é nulo a componente em z. Não existe, né, um efeito da força magnética para a velocidade em z, se o campo for orientado em z também. Né? Então, se a velocidade for paralela ao campo magnético, o resultado é uma força nula. Bom, então agora eu tenho aqui as minhas equações do movimento, certo? E como é que a gente resolve essas equações? Veja só, são as 3 equações. Eu tenho que escrever cada uma delas no máximo, né? Então eu escrevo lá, olha, veja que para x a equação 1, né, começa aqui e termina lá, coloco todos os termos. Diferencial de x de t, variável t, né, derivada segunda de y e derivada segunda de z. Então tudo que está aqui nesse lado esquerdo das equações, 1, 2, 3, é o que está aqui. Ó. E aí, do lado direito, né, eu também dou entrada, né, ao lado direito das igualdades aqui. Então, a constante, carga sobre massa, que multiplica o campo magnético. Aí aqui eu deixo entre parênteses mesmo, deixo aqui minha evidência, né, para ficar mais visualmente mais em evidência aqui o Q sobre M, certo? E eu tenho que dizer para o máximo também, para ele não ter problema, que valores que ele vai considerar para as condições iniciais de tempo igual a zero. Então, essa partícula no tempo igual a zero, ela vai ser de qual coordenada x, y, z? Aqui eu defini já coordenadas 0, 0, 0. Então, nas coordenadas 0, 0, 0, a partícula, né, vai dar início ao seu movimento. Por isso que é t igual a zero. Bom, também eu tenho que dizer quais serão as velocidades. Veja que aqui tem a derivada primeira, veja que aqui era a derivada de segunda ordem, que era a aceleração. Aqui já são informações sobre a velocidade. Então a velocidade em x, que é a derivada de x, né? Velocidade em x para tempo igual a zero, vx0. Velocidade em y, vy0. Então eu vou deixar aqui, para mais tarde eu posso colocar preencher esses valores aqui com números que eu queira usar para simular o movimento. Certo? Bom, e aí para resolver basta um único comando. Eu quero resolver as 3 equações, EQ1, EQ2 e EQ3. Cada equação vai me dar uma das funções. Então a equação 1 vai me dar x1, equação 2, x2 e equação 3, x3. Só que tem um problema. Esse QM aqui, o campo magnético, o Q e o M, ele pode dar problema se eles forem zero. Daí a solução requer um trabalho diferente. Então o máximo, uma forma assim de tomar cuidado por onde a função passa, conforme os valores das constantes, porque você tem a massa não pode ser zero, o campo magnético não pode ser zero, nesse caso aqui também temos a carga Q não pode ser zero, o campo magnético até pode ser zero. Mas ele pergunta aqui, o B, o M, o Q, é zero ou não zero? Então é isso que ele pergunta para poder saber como trabalhar com a solução desse problema aí. Então o que a gente vai fazer daí? A gente tem que responder. Então às vezes aqui a gente não percebe, quando a gente dá um Ctrl R lá no máxima, se dá um Ctrl R, ele executa todas as linhas de entrada. E você fica lá no final do arquivo esperando os resultados. E muitas vezes ele está lá no meio esperando você entrar com uma resposta para uma pergunta que ele está fazendo lá para resolver um problema. Então, neste caso aqui, quando ele perguntar para vocês
se B, M, Q é 0 ou não 0, vocês têm que digitar na tela non 0, quer dizer que não é 0. Digita, coloca ponto e vírgula e dá um Enter. Geralmente esse Enter, às vezes ele dá certo na primeira, não dá certo na segunda, depende do cursor do mouse. Se ele estiver bem no finalzinho aqui também, certo? Às vezes se digita e o cursor do mouse está lá em outro lugar de repente. Então vocês têm que prestar um pouco de atenção. É muito importante vocês ficarem de olho na janelinha status aqui, ó. Que nem assim, ó, aqui, ó. Máxima, o que está escrito ali? Asks a question. Né? Então ele está dizendo assim que o máximo está fazendo uma pergunta. Se você ver essa mensagem aqui na janelinha de status, enquanto você não responder a tua pergunta, ele não vai prosseguir com os cálculos. Então tem que ficar bem atento a esse caso aqui. Geralmente, né, a gente dá um Enter para resolver uma linha, Ctrl Enter para resolver todas as linhas, Ctrl Shift Enter para resolver né, do zero todas né, as entradas, mas ficar muito esperto quando ele trava aqui. Ó. Tem uma forma né, de você clicar com o dedo direito sobre essa linha de entrada e colocar responder automaticamente. Né? Se der certo, né, é uma opção, mas só um alerta aí para esse caso. Quando a gente responde ali, então ele vai resolver as equações diferenciais, certo? Deixa eu só ver aqui. Ele vai resolver as equações diferenciais para x, y e z. E elas vão dar esse formato aqui, ó. Né? São equações, olhando assim, elas parecem grandes, né? Eu não consegui, eu peguei lá do livro, ó. Aqui estão ó, as equações x, y, só em z que ela é mais simplificada, né? Porque não tem efeito para componente, né? Não tem força na direção z para o campo magnético, né? Só se for o caso do campo elétrico. Então veja que a posição em zt é t, que multiplica a velocidade inicial em z, e se tiver alguma força no campo resultante de campo elétrico. Porque nós definimos que o campo magnético atua apenas na direção z. Mas x e y ficaram umas equações muito grandes. Então se a gente olhar aqui, ó, tem uma equação aqui e outra equação aqui. Certo? Bom, dando continuidade, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode fazer simplificações. Então, se nós olharmos dentro das equações, nós vamos ver que tem muitos termos repetidos. Por exemplo, o campo magnético vezes a carga dividido por m. Então, né, e tem um t ali também. Então, a gente vai ter em vários lugares essa constante, QB sobre m. E essa constante, BQ sobre m, a gente pode chamar de ômega. E faz sentido chamar de ômega, porque ela está dentro das funções seno e cosseno multiplicando pelo t. E ômega realmente é a velocidade angular, né, considerando que esse movimento aí vai tender a formar um movimento, né, a virar um movimento circular dentro do campo magnético. O que mais que dá para fazer ali? Nós também temos, né, dentro das equações aqui, a gente pode tirar, né, outras constantes e definir o alfa e o beta. Esse alfa e beta, eles vão ficar aqui na frente das funções, né, depois que você faz a substituição e coloca em evidência e simplifica o que tiver, eles vão ficar aqui na frente das equações trigonométricas, ó, das funções seno e cosseno. Assim eles têm quando, por exemplo, assim, quando um aqui é zero, o outro lá vai ser zero. Se vocês forem fazer uma análise aqui, vocês vão ver que esse alfa, beta aqui, eles têm, né, uma relação com a amplitude do movimento. Então, quanto maior o campo elétrico e maior o campo magnético, né, maior vai ser o círculo de movimento que a trajetória vai fazer, certo? Esse alfa e esse beta também, eles vão ter uma ideia a gente pode ter uma ideia da coordenada, né, da posição da trajetória também, onde que é o centro da coordenada. Bom, aí eu passo a ter novamente as três equações, x, y e z. O problema está praticamente resolvido. Só que agora cabe algumas análises dessa situação aí. Uma delas, né, a gente já pode fazer uma simulação aqui. Então, o que a gente pode simular? Geralmente, né, em um campo magnético, em aplicações, a gente trabalha com partículas.
Então a gente pode fazer simulação de um elétron. Aí a gente trabalha com unidades atômicas, geralmente, né, em física de partículas e física nuclear que vocês vão ter no 8º período, vocês vão ter mais familiaridade com as unidades atômicas. Em física 3 vocês devem ter trabalhado alguma coisa também. Mas aqui é só para ajustar, né? Então a gente trabalha com a carga elétrica igual a -1, certo? Porque é um elétron. Todas as distâncias elas são medidas em 2, 3, 4 a 0, onde cada A0 é o raio de Bohr, 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. A velocidade, a gente não vai falar 5, 6, 7 metros por segundo, a gente vai falar 5, 6, 7 unidades da velocidade da luz vezes a constante da estrutura fina, que é algo que vocês vão aprender também agora em física moderna. Então a gente sempre trabalha em múltiplos, porque são velocidades muito altas. Então a gente trabalha em múltiplos de 2,6 vezes 10 a sexta. Tá? E a unidade atômica do campo magnético, a gente vai trabalhar com 2,35 vezes 10 a nona Gauss, que é a unidade também atômica que a gente trabalha com isso. Então são ajustes, já que a gente está trabalhando, né, com valores que fogem aí geralmente dos cálculos aí da física do cotidiano ou da física clássica. Isso que ainda é física clássica, mas foge dos valores mais padrões aí que a gente costuma ver nos exercícios de mecânica. Bom, como a gente já tem as funções x, y e z, certo? Que elas vieram da solução, usando o dissolve, da segunda lei de Newton, das equações diferenciais a partir da segunda lei de Newton para as 3 direções. Agora a gente pode simplesmente entrar com os valores. Se der algum erro lá, porque a ordem, né, desses valores aqui, ela tem que ser escrita antes de x e y. Dá para fazer algumas alterações lá na forma, como vocês vão ver no material, para garantir que isso aqui funcione. Se parecer assim, em alguns lugares, parâmetro não definido, é porque está muito distante, né, a definição das variáveis em relação às equações que você está usando. Mas já vou falar mais sobre isso. Então a gente define lá, né, carga, massa, campo magnético, os valores aqui, ó. Eu estou considerando uma carga elétrica e um campo magnético nessa simulação, já que não tem nenhum valor para campo elétrico nas direções x, y, z. Defino alfa, beta, escrevo as 3 equações e mando, né, gerar o gráfico, certo? Então o gráfico nesse caso aqui é do tipo paramétrico, não é explicit. Por que é paramétrico? Porque eu vou pegar a função x e a função y e a função z como variável tempo, certo? De 0 a 5 segundos. Então, por isso que é mais fácil. Veja que eu tenho a variável x, y e z. É a posição no espaço tridimensional. Então, são as coordenadas por onde a partícula irá passar, né, quando, dadas as condições iniciais, estiver sob efeito de um campo magnético, né, sobre a presença de um campo magnético. Então, a gente tem aqui, né, o resultado gráfico. Bom, será que o movimento no plano x, y é realmente uma circunferência? Então eu falei para vocês que a força é sempre, né, transversal ao campo magnético, certo? Ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Então se eu tiver uma partícula sendo lançada em um campo magnético, ela vai desenvolver um movimento circular. E será que é circular mesmo? Bom, como que é a equação da circunferência? A equação da circunferência está dada aqui, ó. É x menos a, y menos b, ambos os termos ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Essa é a equação padrão de uma circunferência, certo? Uma circunferência centrada em A e B. Se essa circunferência estiver no centro, né, o seu centro estiver na origem das coordenadas x, y, então aqui tem a coordenada x, y, se ela estiver certinha aqui, ó, o A e o B é zero. Então, né, aquele alfa e beta lá das equações, eles podem ser interpretados também como a origem da circunferência formada pelo movimento do elétron no campo magnético. Tem também a equação geral da circunferência, mas que no momento, né, não vai ser necessário. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso testar se aquela x de t e aquela y de t satisfazem, né, o r ao quadrado que está aqui do lado direito. Bom, então eu substituo, ó, nas equações a função x de t e a y de t,
que a gente tinha achado lá anteriormente. Certo? Tem o beta e o alfa, né, que são que nós definimos lá no início, e r ao quadrado. Aí o que eu faço? Então, defino aqui os valores, certo? Tanto para alfa, beta ou ômega, né? Tudo que nós temos lá na equação x dt e y dt, ó, alfa, beta e ômega. E aí, o material lá, ele chamou de LHS, mas não confunda esse LHS com o comando left hand side, né, que é o comando de pegar o lado esquerdo de uma igualdade. Aqui ele chamou de LHS, mas não foi tão feliz a escolha, eu mantive LHS até para vocês entenderem lá no livro, ele não está chamando aquele comando que é o RHS e LHS que nós vimos na semana passada. É só para, né, dizer que nessa variável a gente está trabalhando com o lado esquerdo da igualdade. Então, tendo x, tendo y as constantes, eu escrevo a equação aqui, né, elevado ao quadrado, olha, nos dois casos. E depois disso, bom, aqui a gente tem as equações ainda, certo? Deixa eu só ir mais para frente aqui. Ela vai dar uma equação grande, mas a gente pode usar um comando para reduzir essas equações aí, né, e um comando para fatoração. Então o trig reduce, né, ele combina produtos expoentes de senos e cossenos trigonométricos, hiperbólicos, para tornar a equação um pouco mais, né, mais simplificada. Então, isso aqui funciona muito bem. Deixa só. Então aquela equação grande lá, ela vai virar, né, aquela equação lá que tinha x de t e y de t, ó, ela vai virar só isso daqui. Então quando a gente aplica o trig, né, trigre, acho que isso aqui como é que vai? É trigonometria reduce, né? Então é redução trigonométrica, esse termo aqui para ficar mais fácil. Então a gente faz uma fatoração, certo? Por exemplo, do aula a ao quadrado mais 2b mais c ao quadrado, mais b ao quadrado. Daí fica a mais b ao quadrado. Então a gente primeiro faz uma fatoração para organizar as variáveis e depois a gente aplica uma redução trigonométrica. Então ele vai reconhecer lá os senos e cossenos e vai acabar eliminando eles. Então o que sobra dessa equação aqui acaba eliminando todos os senos e cossenos e sobra só valores constantes. Olha que legal, isso já é um bom indício, né, para aquilo que a gente quer. Veja que dessa equação a gente tem aqui vy0 ao quadrado e vx0 ao quadrado. E o resto é igual, porque o fator multiplicador em ambos os lados aqui são iguais, ó. Certo? Mas quem que é vy0 ao quadrado e vx0 ao quadrado? Se nós tirarmos em evidência, certo? Lembra que aqui eu tenho um r ao quadrado, né? Então eu posso tirar o quadrado aqui, fazendo a raiz do lado esquerdo. Ao fazer a raiz aqui, eu posso tirar todos esses termos que veja que interessante. Ó, todos estão ao quadrado. M ao quadrado, B ao quadrado e Q ao quadrado. Certo? Então se todos os termos aqui estão ao quadrado, eu posso tirar eles para fora da raiz que eu coloquei aqui, para eliminar o quadrado do raio. Quando eu faço isso, né, e uso a equação aqui que serve para achar o módulo, né, ou achar a magnitude da velocidade inicial, a gente acha o R. E o R vai ficar isso daqui. M V0 divididos por BQ, né, que é o que a gente conhece, né, como o raio de uma partícula carregada em um movimento circular dentro de um campo magnético. Então, certinho mesmo. Então, o que eu quero dizer? Que aquelas equações x de t e y de t que vieram da solução do nosso problema satisfazem a equação de uma circunferência. Então, sempre lembre, né? Então, realmente, um campo magnético orientado em Z, quando a gente tem uma partícula sendo lançada nesse campo magnético, o movimento no plano XY será circular. Bom, aí nós podemos fazer algumas simulações, né, que vocês podem dar uma olhada lá no material, né, valores para testar alguns valores para carga, massa, campo magnético, velocidade inicial. Veja só, tomar cuidado que quando a gente vai
chamar de novo as equações e um gráfico, não deixe muito afastado, ou cuidado para não ter definições dessas constantes, né, em ordens diferentes. Geralmente eu agrupo, deixo tudo mais próximo, né, para não ter perigo de ele gerar esse gráfico que eu quero com um valor diferente né, do desejado. Então eu digito, né, logo acima da chamada aqui das funções e do comando wxdraw 2D para gerar o gráfico. Veja que o gráfico aqui é paramétrico, certo? Então eu vou pedir para ele traçar x e y nos tempos para a variável t, no tempo de 0 a 20 segundos. E aí nós temos o gráfico, certo? Estou olhando aqui o movimento em x e y. Então veja como é que é o movimento. Ó. O movimento vai ser circular. Também eu posso verificar, certo? Uma outra situação, né, que é quando, acho que faltou um slide aqui, deixa eu pensar. Não, aqui. Quando a força do campo cancela a força do campo elétrico, a força do campo magnético cancela a força do campo elétrico. Em que situação isso acontece? Isso vai acontecer quando, né, se a gente pegar lá a nossa equação da força, acho que agora eu não consigo mais, deixa eu ver se eu tenho aqui no slide posterior. Bom, gente, realmente eu estou gravando essa aula direto nos slides do PowerPoint. Eu acabei de descobrir que ele não tem como retornar os slides. A gente vai aprendendo, né? Ontem eu usei o OBS Studio, hoje o próprio PowerPoint. Mas se vocês olharem lá, né, aqui é aquela simulação, quando a gente pega lá a equação da força, igual a carga E mais Q VB, quando que o campo elétrico anula o campo magnético? É só a gente igualar as duas forças, igual a força elétrica e a força magnética. Igualando as duas forças, né, a gente vai ver que se a gente cancela o Q, certo? E a gente chega na situação em que V, quando V for igual a E sobre B, é a situação em que uma força cancela a outra. Então, se a gente substituir essa velocidade inicial aí, né, dada por E sobre B nas equações, a gente cancela. Aí é por isso que no gráfico anterior lá, né, a gente vai ter uma trajetória linear, uma trajetória reta. Então são simulações e análises que nós vamos, né, fazendo a partir do momento que a gente já conhece as equações. Né, que é por um caso mais geral, certo? Dadas as constantes, né? A gente vai ter aqui x de t, y de t, entra lá com os valores, aqui foi dado, né, um campo elétrico em x, um campo elétrico em x, um campo elétrico em y e um campo elétrico, né, em z. Aí a gente vai aqui, certo? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. O alfa. Aqui ó, tem um valor para o campo magnético, igual a 4. Certo? Cria, né, as equações. Manda gerar o gráfico. Então, né, só para finalizar, aqui nós temos o resultado daquela equação. Então a gente tem aqui, né, o movimento, né, em x, y e z. Veja que nesse caso aqui, ela vai ser, né, parece uma opção de espiralada, né, mas é porque ela vai fazendo um movimento circular no plano x, y, certo? À medida que ela vai avançando aqui. E ela tem essa deflexão na sua trajetória geral, porque na equação anterior lá nós vimos que o campo elétrico não é uniforme em x, y. Então ele acho que é 2 em x e menos 1 em y. Então por isso que, né, formou uma diagonal aqui no movimento. Mas então era isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, é só me procurar, né? Estarei à disposição para ajudar em qualquer problema que vocês possam ter na hora de, né, fazer a simulação de vocês. Até mais, pessoal, e obrigado por assistir.